Abrindo lá em Hebreus, no capítulo 8. Hebreus 8, né? A gente está fazendo exposição do livro de Hebreus e hoje é o 8. Então, nós vimos que na conferência, né, o tema foi a igreja, né, plantação, né, e revitalização. E nós vimos nos testemunhos aqui a respeito de que a igreja, né, não é o ajuntamento, né, mas a igreja ela se reúne, né? Mas não é o ajuntamento que a igreja é uma pessoa, e essa pessoa, né, é uma mulher, e essa mulher ela tem um compromisso, né? Ela tem um compromisso de noivado, né? Ela está num processo de noivado, e o fim de todas as coisas para a igreja vai ser o quê? O casamento, a concretização. Então, fazer parte da igreja é fazer parte da única pessoa que vai sobrar depois que tudo isso aqui acabar. Então, não é uma opção, né? A opção, a destruição que vem. Porque quando chegar o fim de todas as coisas, né, quando esse mundo, né, Deus, na sua paciência, tiver suportado todos os malfeitos que fazem aqui nesse mundo, então, aquilo que é o remanescente, aquilo que é salvo, a figura que tem é a igreja, né? Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, essa pessoa só que vai se unir, né, ao Salvador, que é o noivo, né, e aí viverá com ele o quê? Por toda a eternidade. Então, será a verdade daqueles filmes, já viu aqueles filmes românticos que viveram felizes para sempre, né? Tudo conversa fiada, né? Eles fecham, e às vezes depois tem continuação. Mas esse aqui realmente vai viver o quê? Feliz por toda a eternidade. Porque nesse ambiente, onde o noivo vai levar a sua noiva, não haverá o mal, não haverá injustiça, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá nada. As coisas terão uma ordem completamente diferente. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos como a noiva que escuta o quê? A voz do noivo. E ela vai se alimentando e ela vai sendo instruída a respeito daquilo que é o quê? O que o noivo está prometendo nesse casamento, né, que ele veio aqui para pagar o dote, né, para resgatar, né, essa noiva, para que vivesse com ele, né, por toda a eternidade. Então são muitas figuras, são muitas metáforas, mas essa metáfora, né, da noiva, realmente ela é fortíssima, né? E nós vamos ver uma outra hoje, que é importante também, que é Jesus, né, que ele é o mediador, ele é um sumo sacerdote da nova aliança. Então nós vamos ver como que ele salva, como que ele... deixa eu falar uma coisa, o cristianismo é a única religião verdadeira, né? Por quê? Porque todas as religiões só salvam pessoas boas. E como não existe pessoas boas, então todas as outras são o quê? Mentirosas, né? Mas essa aqui salva a gente, assim como você e como eu, que tem consciência que nós não somos bons, mas Jesus é. E ele infunde em nós a bondade. Então aqui nós sabemos que nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela graça de Jesus, mediante a nossa fé, para que pratiquemos boas obras. Não, mas tem gente que pratica boas obras. Olha, não adianta só fazer, tem de ver o que fica no final. Todos nós gostamos de pão, imagino, né? Apesar de falar tanto contra a farinha branca, né? Mas todos nós gostamos do pão. Mas ninguém, por mais atraente que esteja o pão, gostaria de comer um pão que foi amassado por mãos leprosas, né? Mãos doentes. Então é necessário que primeiro curar, e isso é a salvação, para que depois nós possamos fazer o quê? Boas obras pelo motivo correto. Não por carência, não por necessidade, não por achar que a gente é alguma coisa, mas em gratidão pelo grande amor que Deus mostrou em Cristo Jesus, nos resgatando, né, e nos fazendo viver, né, em família. E hoje nós vivemos pela fé, mas vai chegar um dia em que nós vamos conhecer
da mesma maneira como Jesus nos conhece, como Deus nos conhece. E aqui em Hebreus 8, fala que o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. O que ele está fazendo? Uma comparação entre esse santuário espiritual e aquilo que havia lá no judaísmo, Israel, no templo. Então lá tinha figuras, tinha templos, eram muitos rituais. Infelizmente, muitas igrejas hoje estão enveredando por esse caminho, tentando voltar ao quê? Às coisas antigas, né? Tem igreja que não começa o culto se não tocar o chofar. Tem uns que chegam com a Arca da Aliança, tem outros que colocam ali um candelabro como se fosse aquilo. E isso tudo era figuras a respeito daquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? É que aquele sumo sacerdote lá do Antigo Testamento, ele tinha pecados. Tanto é que nós vimos numa das nossas ministrações aqui, que quando ele ia fazer o sacrifício lá no Santo dos Santos, levar a oferta, chegou um tempo, né, que o pessoal não podia entrar lá naquele lugar. O que fazia? Amarrava uma corda no pé do sacerdote, né, e outra com um sino. Está indo, está indo. Mas se ele comparecesse lá com pecado, ele era fulminado. Como é que tirava o defunto lá de dentro se ninguém podia entrar lá dentro? Então o sino parava de tocar, tocava, morreu. Aí puxava o quê? Porque não pôde comparecer e ninguém era suficiente para comparecer lá. Só que Jesus Cristo, ele é o santo de Deus. Ele é o justo. E ele não compareceu, não foi numa tenda, num tabernáculo, mas ele compareceu nos céus. E ele sentou à destra de Deus. E ele é um sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus. E é importante, né, porque são muitas as figuras, as metáforas, todas vão falando a mesma coisa, e enriquece. Jesus, lá em João, ele é chamado de o nosso advogado, que intercede por nós, que pagou o preço da nossa demanda com seu próprio sangue, o seu sangue é a propiciação pelos nossos pecados. E essa outra metáfora mostra que quando Jesus adentrou os céus, lá em Apocalipse 12 mostra isso claramente, foi expulso o grande dragão, que fazia o papel da promotoria, aquele que nos acusava diante de Deus de dia e de noite. Então, encerrado o tempo, né, do ministério público lá celestial que nos acusava, entrou Jesus, o quê? Que nos defende. E ele nos defende não é porque nós temos motivos em nós mesmos de ser... Não, mas é porque ele deu a sua vida. Ele falou assim, olha, lá o Tércio Júnior, então ele tinha de morrer, não é? Porque ele pecou, o salário do pecado é a morte. Pois bem, eu morri e ele creu na minha morte. Por isso ele tem a minha vida. Então, a igreja é um ambiente da fé. Não é um ambiente social. É um ambiente espiritual, que tem aparência social também, mas é muito mais do que simplesmente uma sociedade. Porque uma sociedade você desfaz. E na igreja, não tem jeito de você desfazer e continuar pertencendo a Cristo Jesus. Aquele que se separa, aquele que se isola, diz a palavra de Deus, ele só busca o seu próprio interesse. Então, o que nós fazemos aqui é algo extremamente o quê? Dolorido. Porque na igreja existem pecadores e pecadoras. Deus está nos santificando, somos chamados da santificação. E isso acontece, né, com a comunhão, na ministração da palavra, nos cânticos, nos exercícios dos dons, nas orações, nas palavras de revelações, nas admoestações, nas correções, nas disciplinas. Tudo isso é um ambiente o quê? Do exercício, da asepsia, né, da faxina, né, dessa igreja que está se aprontando para um casamento. Não adianta ter um romantismo, falar assim, não, já queimei o filme nessa igreja, vou para outra. Não, fica
Fica, não vai não, fica, né? Porque lá, aqui o povo já conhece você, lá não vai começar tudo de novo. Então aqui fica mais fácil o quê? De levar o processo o quê? Mais adiante. Porque na igreja é o lugar onde muitas vezes nós machucamos e onde nós somos machucados. Mas na igreja não existe lugar para que feridas infeccionem. Jesus, ele apresentou a Tomé o quê? Cicatrizes. Mas aquilo não estava infeccionado, aquilo estava curado. Então tem feridas, mas elas precisam estar o quê? Curadas. E quem nos cura? É Jesus. Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele levou as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós somos sarados. E assim como nós o ferimos, existem pessoas que nos ferem. E nessa comunhão, o Espírito Santo de Deus vai fazendo a obra de Deus, que é preparar essa igreja para apresentar para esse casamento. O processo é um processo de tirar toda mancha, toda ruga dessa igreja, para que ela se apresente a Jesus Cristo para esse casamento vestida. E o vestimento são o quê? Os atos de justiça dos santos. Então é um processo que transcende aquilo que a gente pensa, às vezes igreja, né? Igual o pessoal vai fazer uma conferência lá e fala assim, interna, vamos fazer uma conferência. Então você fala sobre o louvor, você fala sobre as missões, você vai falar sobre a igreja, né? E deram lá para uma menina para falar sobre a igreja, né? E cada um foi lá, aí chegou a hora dela apresentar o que ela tinha preparado, né? Cada um falou. Aí ela começou lá assim, olha, a história da nossa igreja começa em 1940, era lá atrás, quando nasceu o nosso pastor. A ideia que ela tinha da igreja, o que era? Aquilo lá. Ela não tinha visão que a igreja, ela já pertence a várias gerações. Todas as gerações teve o quê? Igreja. Em todas as tribos, em todos os povos, em todas as línguas tem o quê? Igreja. E quem que é a igreja? É quem crê. É a comunhão dos crentes. Por isso, né, que a gente tende a afastar a incredulidade. A palavra de Deus chega a falar que a incredulidade é uma perversidade. Que diante de tanto amor, então nós devemos perdoar da maneira como nós somos também o quê? Perdoados. Então ele se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário também que este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. O que quer dizer aqui? Jesus não podia ser sumo sacerdote aqui na terra, porque ele não era da tribo de Levi. E a lei falava que os sacerdotes deveriam vir o quê? Da tribo de Levi. Então ele não tinha as credenciais para ser um sumo sacerdote da aliança antiga lá de Moisés. Ele é da tribo de Judá. E da tribo de Judá, lá na profecia de Jacó, que é o pai dos 12, né, dos 12 patriarcas, né, fala a respeito que da dureza de Levi e fala da realeza de Judá. Então a antiga aliança era uma aliança que falava, olha, faça isso e fazendo isso você viva. Então é só fazer, qual que era o problema? Desculpa, mas vai lá. Acho que não vai ser ofensivo. Antigamente era, hoje não é mais. É a mesma coisa de chamar um pet e falar assim, ó, nunca mais você vira cambota em cima da carniça. É a lei. O pet dá conta? Não dá. A natureza dele não permite. É só ele ver a carniça, ele vai lá o quê? Vira um cambota. E assim somos nós pecadores.
Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque nós somos o quê? Pecadores. Então necessita de uma transformação. Tem uma transformação, conversa fiada. Por isso que não se salva através de promessas. Se salva através do quê? Do recebimento daquele que é o poderoso, né? O Cristo de Deus. Aquele que entra nos nossos corações e transforma as nossas vidas. Muda a nossa história. Pega um sujeito que é mentiroso, que para de mentir e aprende agora a falar o quê? A verdade. Pega um sujeito que roubava e ele para de roubar e aprende a trabalhar para ter não somente para o seu sustento, fruto do seu trabalho, mas também para acudir os necessitados. Pega um língua comprida, que fofoqueiro, fica se metendo, intrometendo em tudo quanto não foi chamado, colocando a vida alheia em dia, é o que ele pensa. E faz uma cirurgia lá de amputação de língua, ou diminuição, sei lá como é que é, para que fala o quê? O que é necessário, aquilo que convém, aquilo que consola, aquilo que edifica, aquilo que cresce. É só a igreja que pode fazer isso. Às vezes a gente pensa na igreja como luzes, né? Mas é um candeeiro. E quem já esteve na zona rural, onde não tinha energia elétrica, e viu um candeeiro, uma lamparina, fala assim, gente, que coisa horrorosa. Mais horroroso do que isso, só o quê? Sem ela, porque aí é breu, pronto. Então não adianta a gente querer falar que a igreja em si, ela é o quê? Tchan, não é. Muitas vezes acho que até essa beleza exacerbada da igreja tem seu lugar adequado e tal. Mas isso aí confunde as pessoas. Não, mas nós podemos colocar muita luz. Não, a questão não é o tanto de luz que nós podemos colocar. O problema é quão densas são as trevas que nós vivemos. É que a gente não sabe qual que é a densidade das trevas, o quê? Desse mundo secular. De como tudo que é bonito, as trevas vão se envolvendo até o quê? Conseguir apagar. Amizade, começa uma amizade. Aí as trevas vão o quê? Procurando criar desconfiança entre os amigos. Desavença entre os irmãos. Pecados na comunidade. Problemas relacionais. Então a gente não tem ideia por que Deus foi tão radical a ponto de expulsar aquele casal do Jardim do Éden. Ele sabia da gravidade. E tem gente que acha que aquilo é uma fábula. Se você não entender aquilo lá, você não entende mais nada desse mundo. Agora, se entender aquilo lá, aí você fala, poxa, realmente não tem jeito. Por que Jesus não veio logo? Não, porque a gente não está convencido. A gente não está convencido que necessita. Não, então fala o que eu tenho que fazer, pronto. Fala o que eu tenho que fazer, então toma lá. Faz. E a pessoa acha o que está fazendo. Era assim os fariseus. Enquanto a pessoa não se desesperar de si mesma, enquanto ela tiver um traço achando que tem alguma bondade nela, ela não pode ser salva. Isso é igual um retiro de pastores que esteve lá e tinha um lago lá, uma parte lá, não pode afundar não. Lá é muito fundo, não vai lá não. Mas sempre tem o quê? Um que vai, né? Não pode? Não, então vou. Então vai. Foi lá, deu cãibra o quê? E começou a afogar. Só tinha pastores lá. Aí tinha um lá que era campeão de natação. A pessoa falou, aí olharam para ele está lá olhando, o sujeito se debatendo. O pessoal, ia lá olhando. Aí na hora que ele fez o último glu-glu, que agora afundou mesmo, ele pulou na água, deu 3 braçadas, foi lá, trouxe o sujeito, fez lá a massagem, pôs o cara para funcionar. Aí reuniu e falou, você não podia fazer isso. Não podia. Que maldade é essa? O cara, você podia ter salvado ele antes. Ele falou, não. Eu só podia salvar ele quando ele tivesse desistido dele. Enquanto ele achasse que desse conta, se eu fosse lá e morrer nós dois abraçados. É assim que é o pecado. Enquanto a pessoa acha que dá conta, vai ter que esperar cansar mais.
Vai ter que esperar ela cansar mais. Por isso que o pai não sai de casa para ir atrás do filho. Ele fica em casa. Pensou? Se fosse nós, filho, vem, vamos dar um meio termo lá em casa. Ia bagunçar a casa. E aquele cidadão, na hora que ele caísse em si, ele não teria para onde voltar. Deus não bagunça a casa dele. A palavra de Deus é uma só. A terra a gente pode bagunçar, mas o céu ninguém bagunça não. Se não passar pela salvação, se não passar pela transformação, não vai para o céu. Não tem nenhuma segurança para aqueles que creem na salvação universal, que cada vez está mais forte nos púlpitos. Eu fico muito assustado, né? Embora a gente fala, né? Pastor, mas isso é muito amargo, muito duro, né? Olha, ninguém falou mais de perdição do que o Senhor Jesus. Ele faz o convite para a salvação, mas ele fala do perigo, ele é tão enfático. Então não adianta a gente achar que é uma teologia coaching, que é uma coisa... Eu não quero falar mal daquilo que eu sei que são ferramentas importantes, mas psicologia, sabe? É igual se você machuca. Você vai precisar passar por uma fisioterapia. Aí você vai abominar a muleta? Não. Mas você quer andar com aquilo pro resto da vida? Também não. Eu vou ter de exercitar, eu vou ter de ser curado e vai ser complicado. Então eu não posso o quê? Me apoiar em coisas que pode ser até um paliativo, mas não é curativo. Deus quer cura e cura total. E às vezes a gente fica se escondendo atrás de situações, perdendo tempo nosso, perdendo o tempo do outro e azedando. Então é importante, importantíssimo. Não falo para ninguém deixar nenhum tipo de tratamento. Mas a gente saber que nós somos amados e que esse amor vai encher os nossos corações e vai nos fortalecer. Não existe condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós devemos passar isso para os nossos filhos. Nós devemos passar isso para os nossos jovens. Nós devemos falar isso em todo lugar. A tempo, fora de tempo, porque isso vai fortalecendo. A sociedade está doente. E dentro da igreja nós temos muitas enfermidades. Por isso nós não podemos tirar do púlpito aquilo que deve estar no púlpito, que é a genuína palavra de Deus. Desejai, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que vocês possam crescer sem alergia, sem coisas esquisitas. Hoje é o tempo do fast food, não é isso? Você falar com qualquer um, o que ele fala? Procura comer menos industrializado. Porque se falar, come natural, aí ninguém quer ir lá. Perguntar para o doutor Fred, que tratamento que eu vou fazer? Vai, tem um varejão, né, assim que vai falar, né? Agora imagina se ele piorar ainda, falar assim, você tem um pedaço de chão para você plantar, tem agrotóxico. Então as pessoas não querem, elas querem soluções rápidas para problemas horríveis, crônicos, né? Para problemas difíceis. Para pecar eu faço uma bagunça. A confissão, Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados, em nome de Jesus, amém. E aí, como é que nós vamos? Onde nós vamos? Isso é mandinga, é? O que é isso? A Bíblia fala que Deus habita no alto e no sublime trono. E também ele olha para aquele aflito, aquele que aflige a sua alma e que treme diante da sua palavra. Continuando aqui. Jesus então assentou ao céu. Oi. A senha aqui, ó.
Agora eu estou ficando inteligente. Põe a senha daqui é o dia que eu casei. Que aí, entendeu? Isso já ajuda, né? Então aqui, ó. Desculpa, viu? Mas estou exercitando, estou tentando aqui, Teca. Então, olha só, aqui fala, ó, que esses ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quando também é mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então, se a lei de Moisés tivesse salvado alguém, não salvou ninguém? Não. Então todo mundo lá foi para o inferno? Não, foi para o céu. Por quê? Porque teve gente lá que, vendo a sua incompetência, começou a crer o quê? No Messias que viria. O próprio Moisés falou assim: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Mas para que se já tem você? Porque ele sabia que ele era o quê? Incompleto. A Bíblia diz que quando Moisés comparecia diante de Deus, o rosto dele iluminava. E ele não percebeu isso. Mas quando ele desceu do monte, que ele olhou, imagina você ver uma pessoa com a cara assim brilhando, como se tivesse uma lâmpada, né? Você sai correndo, não é verdade? O povo também queria sair correndo. Aí o que Moisés fez? Colocou um véu para dar uma disfarçada. Só que depois, lá em Coríntios fala, que ele percebeu que depois de um tempo, aquele brilho ia apagando. Aí ele começou a colocar o véu, não é porque o brilho assustava as pessoas, mas é para as pessoas não perceberem que o brilho estava o quê? Apagando. E às vezes a gente faz a mesma coisa. Tem um contato com Deus e acha que está resolvido. Aí o brilho vai apagando e a gente tenta o quê? Ficar gesticulando. A gente tenta desenvolver um profissionalismo de dons. Por quê? Porque já não tem unção mais. Já estragou. Já contaminou. Já amargurou. Já ressentiu. Mas Jesus, que é aquele que perdoa e fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7 ao dia. Às vezes a pessoa fala: não, mas tomara que ele peque contra mim 491, porque eu não vou poder perdoar. Gente, se o cara ficar... Imagina perdoar uma pessoa 490 vezes num dia. Eu acho que se a pessoa começar a contar, Deus fala: não, já desqualifica esse aí, porque esse aí está muito legalista. Porque ele não está com perdão no coração. Ele falou: quero ver que não, que passa, que aí eu vou... É igual aquele outro que estava andando, né? Falou assim: ele é crente. Crente? Então já sei. Chegou lá e deu uma bolacha na cara. Pá! Nossa, o cara ficou... Aqui, o telefone dando ocupado, né? Aí foi para cima e falou: mas na sua Bíblia não fala que se der uma face tem de oferecer a outra? Ele falou: não é mesmo, né? Aí fez assim, aí o cara, pá! Pois é, agora já se cumpriu as escrituras, não tem mais nada escrito, né? E foi... Não é o espírito das escrituras essa. Então, fala que aquela primeira lei não salva ninguém. Mas aqui diz assim: de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha qual que é a aliança. Eu vou imprimir no coração deles as minhas leis. Você entendeu como é que é? Ao invés de você receber lá, toma aqui, ó, o folhetim dos 10 mandamentos, não, Deus vai colocar no coração. Naturalmente nós vamos o quê? Praticar a palavra de Deus.
Agora, não, é lá no céu. Isso é no céu mesmo. Agora está imprimindo. Agora é fé. Mas lá no céu, naturalmente a pessoa vai funcionar o quê? Da maneira como ela deve funcionar. Aqui nós funcionamos pela fé. Mas já cremos. Nós já temos o Espírito Santo de Deus. Nós já temos o perdão de pecados. Nós já temos tantas coisas. A única coisa que nós não temos ainda é o quê? A redenção do nosso corpo. A parte mais frágil do processo é o quê? É aquilo que nós vemos. É o nosso corpo. É o nosso corpo que adoece. É o nosso corpo que tem desejos inconvenientes. É o nosso corpo que cobiça. É o nosso corpo. Então, pela fé, hoje nós devemos o quê? Refrear o nosso corpo, refrear a nossa língua. Hoje nós devemos fazer as disciplinas espirituais. Mas quando tiver a redenção do nosso corpo, aí sim, nós conheceremos como também nós somos conhecidos. A palavra de Deus fala que vai ser a reunião dos remidos. E o cântico vai ser mais bonito do que o cântico dos anjos, não é por conta da técnica, mas é por conta da gratidão do coração. Porque os anjos foram feitos perfeitos, mas eles não sabem o que é ser perdoado. E a igreja sabe o que é ser redimida. E o cristão, ele sabe o que é ser perdido e ser achado. Então, eu queria recomendar que vocês estudassem um pouquinho a história do John Newton, né? Um sujeito que fez aquela música Amazing Grace. A graça imensa, a graça de Jesus, que salvou um imprestável como eu. Esse camarada, ele foi um dono de barco que carregava escravos. Ele foi um sujeito que foi responsável por muita gente, muito sofrimento. E um dia ele ouviu o evangelho. E ele abandonou o barco, a profissão, a riqueza que ele tinha, mercadejando gente. E ele foi e colocou tudo o que nesse cântico. A graça transforma. Por isso que ela é maravilhosa. Ele diz assim: imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Então, olha só, ele está falando aqui que ele vai colocar, ele está imprimindo nas nossas leis, nas nossas mentes, o quê? No nosso coração. Ele vai ser o nosso Deus. Como é que vai se cumprir isso? Está lá em Apocalipse 21. Viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não existe mais. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada, né, como esposa, né, para o seu noivo, né? Aí fala que Deus estará ali com eles, e eles serão o quê? Povo de Deus, é isso aqui. Eu já vi muitos irmãos queridos próximos que pregando que isso aqui já é uma realidade. Eu respeito, mas eu não creio. Por quê? Porque quando você crê que isso aqui já é o cronograma atual, você está pronto para se machucar e vai ficar ressentido. Agora, você sabendo que isso aqui não é, que ainda nós estamos vivendo que nessa preparação, nesse ambiente, nessa comunidade da fé, aí você já está pronto antes da pessoa te machucar, você já está pronto para perdoar e ajudar ela, porque ela vai precisar. Então, se a gente anda junto, é porque se um cair,
O outro não vira e fala assim, falei que você ia cair. Não é isso? Pegava assim, o irmão lá pecou, nunca me enganou. Eu sabia. Assim? Que raio de igreja que é um trem desse? Isso não é igreja, não. Isso é igual quando eu trabalhei na Secretaria de Saúde, né? Eu era diretor de saúde lá em Uberlândia. Eu aprendi um negócio, só que eu pratiquei, né? Sem noção é difícil, né? Cheguei na secretaria, e o povo lá, o secretário, o adjunto, os outros lá, falaram assim, Terça, onde você estava? Eu falei assim, eu estava na melhor parte da Secretaria Municipal de Saúde. Ele falou, onde? Na zoonose. Uai, Terça, por quê? Porque lá as cobras estão dentro dos vidros. O pessoal riu. Terça, você fala umas coisas. Não, foi mentira ou verdade? Não, é o que você fala. Então, hoje, nós devemos o quê? Nos ajudar, nós devemos nos corrigir, nós devemos nos animar, nós devemos nos nutrir, nós devemos... Então, por exemplo, a igreja não é o que reúne aqui, mas é aqui que reúne a igreja. E aí cada um tem de exercer o quê? Com liberdade o seu dom. Se nós somos coniventes, nós não amamos. Se nós formos opressores, nós não amamos. Se nós não quisermos colocar o nosso dom em ação, nós também não amamos. Então, o que acontece com a igreja? Nós ficamos expostos. Porque nós estamos aqui tanto para abençoar, quanto para ser abençoado. Tanto para ajudar a corrigir, como também para sermos o quê? Corrigidos. Mas para que você quer ficar num lugar tão complicado como esse? É porque desse lugar, nós estamos caminho que é da eternidade. Deve acabar de cumprir nas nossas vidas o restante dos sofrimentos de Cristo Jesus. A Bíblia fala isso, que tem de completar isso. Por isso que o apóstolo Paulo sofreu, por isso que tantas pessoas sofreram, por isso que tantas pessoas selaram com a sua vida a sua fé. Hoje, talvez, a gente não está sendo levado, né, para ser uma fogueira. Talvez hoje nós estamos sendo atirados para os leões, mas hoje nós ainda damos o quê? A nossa vida pelo nosso irmão. Porque quando o nosso irmão necessita, nós o quê? Investimos o quê? A nossa vida. Isso é muito, muito importante. Na igreja só não vai se salvar quem for embora. Ou quem dormir. E não manter o quê? O azeite na sua lâmpada. Se você tiver azeite na lâmpada, você pode até dormir. Mas não pode dormir sem azeite na lâmpada. Porque quando o noivo chamar, você está pronto. Agora, o negligente, o displicente, o que se dá, o que se permite ao não perdão, esse aí está correndo um sério risco. A palavra de Deus fala que aí tem uns atormentadores, né? Então veja, nós finalizamos já aqui. Jesus é mediador de uma aliança superior. Ele é o sumo sacerdote de uma aliança ainda superior. Porque não está falando que de nós vivemos 30 anos bem aqui na terra. Mas está falando de eternidade. Está falando de não ter finitude de vida. Está falando de séculos dos séculos. Por isso que a gente precisava exercitar mais esses assuntos. Eu fiquei muito assim, assustado, né? Estou finalizando em 2 minutos. Fiquei muito assustado, né? Porque muitas vezes os nossos grupos de oração, você só vê oração por cura, pedir oração por cura, por questão de finanças, mas a gente não tem, às vezes, o pedido assim, para a gente entender mais a palavra de Deus, para a gente praticar mais a palavra de Deus, para a gente ter mais limpeza, purificação aqui nas nossas vidas.
E daqui a uns dias, o que não vai faltar vai ser saúde. O que não vai faltar vai ser finanças ou recursos. Mas, eu quero dar uma notícia. No céu não vai ser tudo igual não, viu? Não vai ser tudo igual não. No céu vai ter graduações de recompensas. A palavra de Deus fala que a salvação é pela graça. Mas os galardões são segundo o quê? O empenho de cada um. Por isso que nós podemos ser animados não ser o quê? O mínimo. Por isso que nós podemos entregar como oferta o quê? Toda a nossa vida. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Como Jesus fez a maior oferta, ele senta o quê? À destra de Deus. Agora, por exemplo, a mãe lá do Tiago e do João chegou para Jesus. Senhor, quando o Senhor estiver na glória, permita que o Joãozinho senta à sua direita e o Tiaguinho senta o quê? À sua esquerda. Jesus fala assim, mulher, eles podem tomar do cálice que eu estou para tomar? E ela não está sabendo de nada, não pode. Quer dizer, não está entregando os filhos nem se sabe, não, entendeu? Então essas graduações lá, vai ter uma harmonia, vai. Ninguém vai ficar lá com injustiça. O cara tem mais do que eu. Vai estar tudo certo. Mas a hora de frutificar é agora. A hora de... O que quer dizer juntar a riqueza do céu? Não era para falar só de bilhete? Dá o bilhete para o céu. Cheguei no bilhete, céu, todo mundo igual. Não. Juntai para vós o quê? Riquezas nos céus. Porque lá os ladrões não roubam. Lá as traças não corroem. Então é isso. E Deus possa o quê? Nos abençoar, que a gente possa pensar. Uma outra oportunidade eu quero falar também que no inferno também não vai ser tudo igual não. Vai ter gente em situação pior do que outros no inferno também. A Bíblia fala que vai ter mais misericórdia de gente que não. Por quê? Porque no inferno, no céu, isso é um outro assunto, mas nós temos segurança na palavra de Deus para falar algumas coisas que nós precisamos falar do além. Não tem muita coisa, mas tem coisa que nós podemos falar do além. Amém?